Então, como é que fica? Valeu, Quando os Wesley, obrigado céus, pela como é que ajuda, fica Deus abençoe. na economia da eternidade, como é que funciona? Enfim, é isso. Mas todo o meu respeito, me perdoa, Juliano, se eu te desrespeitei, não foi minha intenção. Não vai quis perdoar não, não vai perdoar não. Não quis ser nenhum momento jocoso, brincalhão, nem nada. Eu sei que o assunto é complexo. Sim, mas o inferno é eterno, é um momento eterno. Entende? Mas se a consciência ficar lá eternamente, ela perde a referência. Ela se torna aquilo e nem sabe que tá sofrendo. Entende? O descanso também é eterno, é um lugar eterno. Mas se você for lá e ficar descansando a vida inteira, você esquece o que é descansar, você não tá mais descansando. Não tem mais cansaço, como você vai descansar se não tem cansaço? Descansar é contrastar cansaço. Certo? Queimar no inferno é contrastar alívio. Você tem que ter a referência. Então os momentos são eternos. Mas o circuito consciencial não para de se mover. Por isso que é novo céu e nova terra. Ou seja, recomeça. Se fosse eterno, não era novo. O tempo recomeça. Mas o eterno não se desfaz. Quanticamente você entende como dá pra separar. Eu posso separar. O azul tá ali e o vermelho tá ali, ó. Entende? Mas o violeta tá aqui, ó, no abstrato. Eu não deixo o azul se meter com o vermelho. Ainda assim eu sou o violeta, unindo os dois aqui, ó, aqui de fora. Eu tenho os dois aqui. Isso não muda, que o azul é azul, o vermelho é o vermelho. Eu posso somá-los comigo e no violeta virar a luz, onde juntos somos todas as cores. Ou eu posso manter o azul lá embaixo e o vermelho aqui, ó. Eu de cima ainda fico divino. Lá embaixo é binário. Um irmão pra lá, um pra lá. Um povo pra lá, um pra lá. Um povo mais lógico, outro mais abstrato. Entende? O divino fica violeta aqui em cima ainda. Porque as referências são mantidas ali embaixo. Quando essas referências se trocam por completo e invertem, elas podem ser plenas por conta própria. Elas começam a sair no corpo cristão. Passam pela cruz. Conseguem passar pelo vazio. Por quê? Porque a morte é nascer no que ela era antes. Ela só inverteu em si mesma. Entende? Aí de Cristo a Lúcifer, alfa e ômega. Aí a vítima e o vitimado, a vítima e o culpado se trocam de papel. E percebem que era uma perspectiva, uma troca de referência. E que Deus é a soberania dessa troca de referência. E segui-lo é a salvação. E perdoando, as referências se completam. Já que são contrastes. Proporcionais. Perdoando, o que uma ia tomar da outra, já que ambas têm culpa, nenhuma tem, ia pro pi negativo, apaga. Se perdoando, a culpa que se ambas têm ninguém tem, é somada, uma entrega pro outro, tudo bem. Ninguém toma de ninguém. Sobra duas luzes, sobra o pi positivo, sobra a união, a coesão. Nisso o vermelho e o azul viram esse violeta invisível, quântico, que plasma a luz. Então você tem a ultravioleta que se você for lá, você queima, você morre. Tá fora da realidade, tá muito poderoso. É prejudicial. Certo? As cores, o ritmo perfeito tá ali dentro. Agora, é possível para Deus ter o azul e o vermelho em um, ao mesmo tempo que em dois. Na verdade é isso que a ciência prova. O violeta é um, apenas porque o vermelho e o azul são dois. E é desse paradoxo que nasce a luz. Como que da cor mais lenta, relativamente, a onda mais longa, que é o vermelho, e a mais rápida, relativamente, a mais acelerada, com mais energia, que é o azul, como que elas juntas estão ao mesmo tempo no violeta? Desse paradoxo de alfa e ômega, início e o fim, a luz nasce. Por isso que a capa de Cristo é o violeta. Dos reis e é o abstrato. Né? Então você vê a prostituta no Apocalipse, está púrpura, violeta e escarlate. Que ela alcançou o abstrato por baixo. Eu já expliquei isso num curso aí, na apostila. Nesse livro aqui também, Mulheres Bíblicas. Então dá pra vocês entenderem tudo isso. Né? Que bom, Ronils, que tá dando pra entender. Fico feliz de ler isso, saber. Obrigado por avisar aí. Deus abençoe. Tamo junto. Então é isso. Exato. Novo céu, nova terra faz sentido aqui. Tudo se conecta. Entende? Então a gente pode estar no violeta quântico separando a ponte. Novo céu, nova terra. Então já não vai ter aquela conexão direta do templo celestial pousado sobre o templo terreno, onde eles tinham acesso direto a certas resoluções. Mas começam a se dizer escravizados.
se rebelam, o movimento não pode parar. Rompem isso, então o violeta continua, mesmo que o azul tá lá embaixo, o vermelho tá lá embaixo, o azul lá em cima, né? O violeta continua com os dois dentro, mesmo separando a ponte. Então ele consegue conectar quando é conveniente. E aí são os profetas, são os grandes homens ali, as interações, os Anunnaki, as diversas teatralizações que a gente vai criando para movimentar esses reinos, tanto o binário quanto o rebelde, tanto o azul quanto o vermelho, que vai se invertendo, né? Quem tava quântico começa a querer seguir a Torá. Quem tava preso na Torá começa a se rebelar e querer lutar com Deus. E essa é a história, essa é a jornada, né? De algum jeito tem que acontecer assim, cada um no seu teatrinho, na sua historinha ali. Você vai ter um motivo para lutar com Deus, nem que seja para exigir a bênção, né? Ou para negá-lo e falar que ele estava te escravizando. Você quer a tecnologia, você quer o quântico. Por que não deixaram Israel ter isso? Por que 1000 anos de prisão, sofrendo dores, a vida humana normal, a ignorância, em vez de ter esse acesso pleno ao todo, que vocês falam que é de Satanás? É mentira, isso aí é porque é demiurgo. O conhecimento é nosso. Aí inverte tudo que a gente já fez, né? E o que não pode parar. É isso que é o todo. A consciência é esse fluxo que não para em espiral, se reciclando. O curso explica muito bem isso. E a Bíblia também. Mas você vai conseguir ver com os olhos certos. Complexo. E é isso. Eu espero que o pessoal, Gabriel, que está acompanhando a gente pesquisem todos esses Mas legal. Textos e cheguem a um denominador comum. Caracteriza o milênio. Sem saída não é Mateus 25:31, não disse isso. Sem saída quem são os habitantes do milênio se todos os salvos sobem. Então, para o ouvinte, exato, independente de torcida, para quem caramba, gosta mais velho, ou não, eu já tô aqui há 3h46, não é possível, mano. Eu só vi esse vídeo, tem um monte ainda. Que loucura isso. Não, não dá para encarar o milênio. Eu deixei galera que sem internet, coitado. Quer dizer, tem a outra internet lá. Mas que senão fica caindo. Sendo um prêmio para o ímpio. Animais perderão a ferocidade, doenças serão arredadas, prosperidade agrícola, o templo de Ezequiel, bênção para o povo. Tudo isso é um prêmio para o ímpio. Não. Bom argumento, tá vendo? Promessa do reino milenar, já profetizada do período veterotestamentário, é para os justos, que os irmãos perceberam, sobe para adorar. Deus nunca quis que ninguém subisse para adorar de forma obrigatória. Isso é uma inferência. Todos que subiram para adorar tiveram livre-arbítrio para adorar. Há justos no milênio. Mas se disser que há justo no milênio, sobra duas opções. Gutenberg. Ou você desmorona o milênio e a visão pós, e tem que ter repescagem, ou um arrebatamento parcial. Então, ímpio só no milênio realmente vai contra as escrituras. Ainda que nós acreditamos que filhos que irão nascer dos habitantes do milênio, esses sim, podem de alguma forma serem ímpios e assim ser regidos com vara de ferro. Quando o pastor falou teologia do silêncio, ou pré-tribulacionismo, em alguns textos que é o silêncio, silêncio é a igreja na tribulação. Você não tem a palavra igreja. Você tem a palavra igreja 19 vezes do capítulo 1 ao 3 e você não tem no período tribulacional. Aí tem que pegar a palavra eleitos, que o pastor César uma vez defendeu que é a igreja, mas depois aqui com o pré-tribulacionista defendeu que ali era Israel. Então precisa se definir. Os eleitos ali é Israel ou é a igreja? Quando o pastor Ezequiel fez uma pergunta sobre o sábado. Não, o contexto aqui é para Israel. Bom, se o contexto é para Israel, os eleitos é Israel. Se aquele contexto é para a igreja, os eleitos sim é a igreja. Só que o problema é que a palavra igreja não aparece. O silêncio é pós-tribulacionista e muitos pós-tribulacionistas também acreditam dessa forma. Dentro do meu 1 minuto que ainda nos resta, percebemos também que como guardaste a palavra da minha paciência, eu te guardarei da hora. Aí vai dizer, não, mas ali é tentação. A expressão ali grega, peirasmos, pode ser também provação, como tentação, que há de vir sobre todo mundo. Que tentação é essa que há de vir sobre todo mundo? E o é guardar dentro? Bom, se é guardar a igreja dentro, esse guardar não funcionou. Porque capítulo 6, versículo 9 e 10 do Apocalipse são martirizados. Capítulo de número 20, versículo de número 4, ressurreição de mártires. Que guardar é esse, a igreja dentro do período tribulacional? O só faz sentido guardar a igreja, preservar ela fora. Então não tem um versículo na Bíblia que aparece a palavra igreja dentro do período tribulacional. 15 segundos, meu mestre.
amo o pastor César. Ama mesmo? Amo. Então E tá Deus bom. abençoe a todos. Da hora, bonito, né? Cristão é foda, né? Pode falar o que for, os caras se debulhando, depois um ama o outro, tudo bem. Bonito de ver os caras, da hora, mano. Deus abençoe eles, né? E estão salvos de qualquer jeito, né? Cristo os ama. Acreditando numa coisa ou na outra, tanto faz isso aí. Vamos